Olá, amigo, amiga, que está nos acompanhando aí de casa, o pessoal que está aqui no presencial com a gente. Bom dia. Bom dia para quem está aqui agora, né? Para quem está em casa assistindo, sabe lá que hora está assistindo. Mas vamos continuar. Ontem a gente começou a falar na estrutura da petição inicial da ADI. Hoje a gente completa a ADI, completa a ADC e dependendo aí de como a gente caminhar, a gente já entra falando sobre direitos fundamentais, se não, na aula seguinte a gente começa falando aí segunda-feira sobre direitos fundamentais. Então, vamos lá. Só relembrando, na verdade a gente falou isso aqui, eu só vou retomar mesmo para a gente poder seguir aqui tranquilamente. Vou deixar aqui o apontador laser, caso a gente precise. Então, o que a gente falou, né? A gente começou aqui falando sobre a estrutura da petição inicial, para quem está acompanhando aí com o roteiro, que é o que eu sempre recomendo que você faça, acompanhe com o roteiro aí sempre em mãos. Eu passei ontem o roteiro até onde a gente tem agora, né? Até a página 81, 82, se eu não me engano. Hoje eu já devo disponibilizar para vocês mais algumas páginas, as páginas de direitos fundamentais, que são para a nossa próxima aula, né? A próxima aula da gente vai ser sobre direitos fundamentais. Já devo passar para vocês. Enquanto a gente normaliza o acesso ao site, eu vou passar para vocês na lista de transmissão, certo? Então aí na lista de transmissão a gente passa para vocês. Daqui a pouquinho eu passo, no intervalo quando a gente fizer, eu passo esse material para vocês acompanharem aí com o material do lado. Então para quem está com o material, a gente está aqui no infográfico 23. Infográfico 23. Na verdade a gente já falou, só estou retomando para a gente, aquela coisa, a gente começa já tomando aquele tombo, né? Não, vamos retomar para lembrar do que a gente está falando. A gente estava falando ontem da estrutura da petição inicial na ação direta de inconstitucionalidade. Aí a gente viu a questão de endereçamento, né? Ela, claro, como toda petição, tem que começar com endereçamento, depois com a qualificação das partes, depois a fundamentação da competência do STF, da legitimidade ativa e da legitimidade passiva. A gente ficou aqui, a gente foi até a fundamentação da competência do STF. Né? Depois, a indicação da norma impugnada e do dispositivo constitucional violado, a fundamentação jurídica, e disse a vocês que a fundamentação jurídica, a base dela vai estar dada no próprio enunciado da questão, a medida cautelar, se for o caso de medida cautelar, como é que eu sei se vai ser o caso de medida cautelar ou não? É o próprio enunciado que vai dizer. O próprio enunciado vai dizer se ele quer algum tipo de tutela de urgência, algum tipo de antecipação. Se não disser nada, você não pede medida cautelar. Os pedidos e requerimentos, o valor da causa e o encerramento. E aí a gente começou falando sobre o endereçamento. Falei para você que se a gente estiver tratando de uma lei estadual ou federal, né, de uma norma federal ou estadual em face da Constituição Federal, a gente está falando da competência do Supremo Tribunal Federal. Se a gente estiver falando de uma norma municipal ou estadual em face da Constituição Estadual, a gente está falando de uma ação direta de inconstitucionalidade que vai correr perante o Tribunal de Justiça do Estado. Até hoje nunca caiu ADI, nunca caiu nenhuma modalidade de controle concentrado no Tribunal de Justiça, mas é bom você saber. A estrutura da peça vai ser basicamente a mesma, só vai mudar mesmo o endereçamento e o fundamento jurídico, né, da própria ação, que ao invés de ser o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, vai ser o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, e aí a Constituição Estadual. Mas aí o enunciado vai ter que lhe dizer qual é o fundamento na Constituição Estadual, vai ter que lhe explicar tantos detalhes da norma estadual que vai acabar ficando complicado de fazer. Por isso que normalmente não se faz assim, normalmente ele pergunta mesmo perante o STF. Bom, depois a gente viu aqui alguns exemplos, né, de endereçamento. Falei aqui no primeiro caso, endereçamento ao Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do COLEN do Supremo Tribunal Federal. Você precisa dessa firula toda? Não precisa não, você pode ser mais direto. Né? Excelentíssimo senhor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, tá bom demais, certo? Esse senhor doutor e esse COLEN do Supremo Tribunal Federal é mais uma questão de estilo, só para enfeitar mesmo a peça, mas não é necessário. Né? O que a banca quer saber é se você endereçou para o presidente do Supremo Tribunal Federal ou não. E aí você tem que endereçar para o presidente do tribunal. Se for no caso do Tribunal de Justiça,
a gente vai usar esse modelo aqui de baixo. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal. E aí tem que ser o Estado que for dado na questão, né? Então, do mesmo jeito aqui você pode colocar excelentíssimo senhor, deixa eu botar aqui, caneta, excelentíssimo senhor, você pode tirar o doutor, se for o caso, desembargador presidente, pode tirar o egrégio também, ele não é tão indispensável não. Então, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal, certo? Também nenhum problema. E aí falamos depois da legitimidade, aqui já no infográfico 25. E falamos tanto da legitimidade ativa quanto da legitimidade passiva. Na prática mesmo, na vida real, eu preciso dizer quem é o legitimado passivo? Normalmente não preciso dizer isso, né? Eu simplesmente digo que a norma, a lei federal número tal, você é lei federal número tal, os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem quem é competente para editar a norma, para editar a lei federal. Então, eles sabem que é o Congresso Nacional e o presidente da República. Mas como aqui é o exame de ordem, o que é que ele quer saber no exame de ordem se você sabe o que está fazendo, né? Então, a gente vai ser preciosista aqui, a gente vai pecar por excesso. Então, você vai abrir um item, abrir um tópico ali para dizer quem é o legitimado ativo, né? O porquê de você ser o legitimado ativo. Isso sim é indispensável na petição da ADI de verdade, mas o legitimado passivo na prática não, mas a gente vai fazer aqui também. Então você vai colocar lá que você ajuiza a demanda em face do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República, né? Se for um decreto, se for uma medida provisória do Presidente da República, e aí fundamentando na norma constitucional que atribui aquela competência, né? A gente vai ver exemplos aqui na sequência. E aí, aquela distinção dos legitimados universais e legitimados especiais, disse a vocês, só lembrando, que os legitimados universais não precisam demonstrar pertinência temática porque ela já é presumida. Os legitimados especiais precisam demonstrar pertinência temática. E aí, também falei a vocês que o mais provável é que coloquem como legitimado ativo o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Eu acho pouco provável que caia como legitimado ativo o presidente da República, a mesa do Senado ou da Câmara, o procurador-geral da República, mesa de Assembleia ou Câmara Legislativa e governador. Por quê? Porque essas autoridades públicas são representadas pela respectiva advocacia, né, ou pela procuradoria. O presidente da República, pela Advocacia Geral da União, a mesa do Senado, a mesa da Câmara vai ter lá a sua própria procuradoria, assim como a mesa da Assembleia Legislativa. O governador do Estado também vai ser representado pela Procuradoria Estadual. O Procurador-Geral da República, ele mesmo tem legitimidade, né? Ele tem capacidade postulatória, então ele não precisa de ser representado por ninguém, ele já atua como membro do Ministério Público. Então, como é um exame para habilitar você para a advocacia, provavelmente ele coloca uma hipótese em que você atue efetivamente como advogado, e não como procurador-geral da República ou como procurador, né? Embora sejam profissões exercidas também por advogados, por pessoas que tenham formação na área jurídica. Você fala o Conselho Federal da OAB, o partido político, a confederação, sim. A pergunta dela, esses 4 não têm capacidade postulatória, precisam de advogado. Mais ou menos. Na verdade, assim, o Conselho Federal da OAB também tem uma procuradoria, né? Ele também é representado por uma procuradoria, mas costuma cair no exame de ordem como se você fosse o procurador que está representando a OAB, né? Então, em todos esses casos, inclusive a própria Lei 9868, a lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade, no artigo que trata da legitimidade, a gente vai falar isso, que trata, perdão, dos requisitos da petição inicial, nesse caso aqui o artigo 3º, o parágrafo único vai dizer que aqueles legitimados que precisam precisam ser representados tecnicamente, tem que juntar como documento essencial o mandato, né, o instrumento do mandato, a procuração, certo? Isso tem, inclusive, você vai escrever isso na peça, a gente vai ver isso aí
aqui na sequência. E aí vimos, né, o que é a confederação sindical, aquela previsão ali no artigo 535 e seguintes da CLT. Confederação é formada por pelo menos 3 federações, e a federação, por sua vez, é formada por pelo menos 5 sindicatos, né? A entidade de classe de âmbito nacional, que tem que ter pelo menos representação em 9 estados, então, isso é também importante você levar em consideração, e a questão deve dizer isso. Por isso que normalmente ela diz assim, que luta há décadas, ou que representa há décadas os interesses e tal, para dizer que ele tem, que ele atende o requisito de ser representante, né, de uma entidade em âmbito nacional. E aí, a gente falou da qualificação das partes. Dei esse exemplo aqui, Associação Nacional dos Aprovados na OAB, a qualificação. Repare que a associação precisa ser representada por advogado, então o que é que a gente coloca aqui? A gente coloca, ó, deixa eu voltar aqui com o apontador laser. A gente coloca aqui, ó, por seu advogado, instrumento de mandato em anexo, né? Então você coloca isso daí. Faz a fundamentação, lembra que eu falei para vocês, né? Eu botei aqui, com fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, porque para justificar a competência do Supremo Tribunal Federal. E 103, inciso 9 da Constituição Federal, para justificar a legitimidade ativa, também o artigo 2º, inciso 9 da lei. Lembra sempre isso, viu? O que é que você vai fazer? Quando você for falar da legitimidade ativa, você vai colar a previsão na Constituição com a previsão na lei, tá certo? A previsão na Constituição com a previsão na lei. A única situação que talvez a gente tenha um pouquinho mais de atenção, não precise colocar a lei, é no caso da ADC, da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Mas já já eu explico a vocês por quê. Porque se você for olhar a lei, não são os mesmos legitimados. Mas na verdade são, e aí já já eu vou explicar para vocês o motivo, certo? Não, na verdade, a lei só prevê o presidente da República, são menos legitimados, na verdade. Mas aí eu explico já já, é porque foi revogado o parágrafo 4º do artigo 103 da Constituição. Mas já já eu falo sobre isso com vocês. E aí você vai fazer a fundamentação, perceba que aqui eu já estou fundamentando a competência do STF, já estou também fundamentando a legitimidade ativa, né? Propor a presente ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 3º da lei tal. Observe que eu estou... isso aqui, ó, é chave, tá? Presta atenção nisso aqui. Parei de copiar aí só um segundo. Você também, parei um pouquinho em casa. Parei um pouquinho. Bota o copo aí em cima da mesinha de centro e presta atenção aqui. Daqui a pouco você copia. Aí você pausa, volta e copia se quiser também. Mas é o seguinte, ó. Você vai ter diante de você lá no dia da prova um problema. E você vai ter que solucionar. Para solucionar, você vai ter que identificar qual é a peça cabível, qual é a ação cabível. Se você tiver dúvida sobre ADI ou ADC, porque pode ser uma ADI, pode ser uma ADC, dependendo de como esteja o enunciado. Uma das chaves para você identificar se é uma ou outra, do caso vai ser se há ou não controvérsia judicial relevante, porque se tiver já é mais o caso de ADC. Mas mesmo que haja controvérsia, ele pode querer induzir você em erro, né? E dizer, controvérsia judicial relevante, ADC. Não, a chave é você ver o seguinte, qual é o interesse do legitimado? O legitimado quer a declaração de inconstitucionalidade ou ele quer a declaração de constitucionalidade? Porque se ele quer a declaração de inconstitucionalidade, significa que ele é contra a lei. A lei é contrária ao interesse dele. Então a ação é em face daquele dispositivo, em face da lei, contra a lei. Se ele é favorável ao dispositivo, não é contra a lei, é em defesa da lei. Então isso vai aparecer aqui também na qualificação. Então como é ADI, eu estou dizendo em face do artigo 3º tal. Quando for na ADC, a gente vai dizer em defesa do artigo tal, entendeu? Ou a favor do artigo tal, certo? Porque ali o que eu estou querendo é o quê? É que o Supremo confirme a constitucionalidade, certo? Aqui não, aqui eu quero que ele declare a inconstitucionalidade. Aqui eu estou impugnando a norma. Lá eu estou defendendo. Na ADC, eu estou defendendo a constitucionalidade. Aqui eu estou impugnando mesmo. Aqui eu estou
né? Atacando a norma, certo? Então, ação direta de inconstitucionalidade, bicho, está quase na hora de reiniciar. Aguarde 1 hora. Tomara que daqui a 1 hora ele peça para aguardar mais 1 hora também. Então, cadê? Em face do artigo 3º da lei número tal, promulgada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, pelos fatos e fundamentos a seguir. Então, eu já estou indicando quem é o legitimado passivo. Daqui a pouco eu vou justificar melhor, eu vou explicar melhor. Por quê? Porque eu não sei o que está no espelho de correção, né? De repente tem um itemzinho lá pontuando que eu tenho que indicar, por exemplo, a Câmara dos Deputados e o Senado. Na dúvida, eu vou botar Congresso Nacional? Não, eu vou botar Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Na dúvida, eu boto tudo. Na dúvida, eu boto tudo. Depois. Normalmente aqui a gente vai botar depois. Assim, na prática, deixa eu só repetir a pergunta, porque o pessoal em casa não, só ouve o que está no microfone, né? A colega aqui está perguntando, e se houver medida cautelar, né? Se houver pedido de cautelar, onde é que eu coloco isso na petição? Eu boto isso no começo, eu boto isso no final? Isso aí é uma questão de estilo. Na prática, na verdade, na vida real, é uma questão de estilo. Tanto faz. Você pode botar logo no começo, você pode, porque a lógica é a seguinte, né? Velho, é um negócio urgente. Então, assim, ó, eu já qualifiquei, tome logo aqui, receba aqui STF, resolva isso aqui, pelo amor de Deus, né? Então, tanto faz, na verdade. Você pode botar no começo, pode botar no final. O importante é você pedir, se a questão exigir isso, é você fundamentar o pedido, no artigo 10, se for ADI, né? E lá nos pedidos e requerimentos, lá no final, você fazer esse pedido, né? Você efetivamente fazer o pedido de concessão da medida cautelar. A gente vai ver quais são os efeitos. O efeito da cautelar na ADI é um, o efeito da cautelar na ADC é outro. Né? Na ADC é a suspensão dos processos que tratam dessa matéria. Na ADI não, é a suspensão da eficácia da norma até o julgamento final. Tanto faz. Mas aqui no esqueminha da gente, primeiro a gente vai basicamente seguir a ordem da lei. Entendeu a lógica? Por que a gente vai botar depois? A gente vai botar qualificação, fundamentação da competência do STF, fundamentação da legitimidade ativa, da legitimidade passiva. Depois que a gente fizer isso, fundamento jurídico, aí a gente vai pedir a cautelar. Por quê? Porque a lei segue essa ordem, exatamente. A lei segue essa ordem, certo? Só por isso. Então, pelos fatos e fundamentos a seguir. Aí eu dei aqui para vocês ontem também alguns exemplos, né, de como a gente pode fazer essa qualificação para os casos mais prováveis de cair. Conselho Federal da OAB, partido, confederação, associação nacional. Lembrando, chamei a atenção de vocês, o texto é igual em todos os casos. A única coisa que muda é o que está em vermelho, que na verdade é o nome do legitimado e o fundamento jurídico da legitimidade, que vai ser o inciso, na verdade é o inciso do artigo 103 e o inciso do artigo 3º da lei. É só isso que vai mudar, o resto fica igual, certo? Então, observar, lembra que você vai estar com a lei lá na hora, então é só você procurar esse aqui, qual é o inciso, e já dou uma dica, né? É o mesmo inciso da Constituição, porque o artigo da lei só faz repetir o que está na Constituição. Então, lá na Constituição, o presidente da República é o quê? 103, inciso 1, e na lei, artigo 3º, inciso 1. Né? A entidade de classe de âmbito nacional é o 103, inciso 9, e aqui vai ser, na lei, artigo 3º, inciso 9 também, certo? Vai ser igualzinho. A fundamentação da competência do STF, de que a gente falou também, então você vai explicar de maneira resumida a competência do STF para julgar essa ADI, com base no artigo 102, inciso 1, alineado da Constituição, e artigo 1º da Lei 9868 de 99. Então está lá o item que você abriu, né, da competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Esse vai botar: a presente ADI tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da lei número tal, ante a sua incompatibilidade com o artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal. Desta maneira, fica configurada a competência do COLEM do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ADI, nos termos do artigo 102, inciso 1, alineado da Constituição Federal. Eu deveria ter continuado aqui, na verdade. Deveria ter dito mais o quê?
nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 9868 de 99. Pode até completar aí, você que está com o roteiro, aí onde tem esse exemplo, infográfico 26, achou aí? Infográfico 26, aí isso, é logo aí, né? Achou aí? Que página é essa aí? Página 45 do roteiro, tem aí infográfico 26 com esse gráfico aí. O que, é que você vai fazer aqui? Você só vai complementar aqui no final, né? Então aqui da Constituição Federal, vírgula, e do artigo 1º. Então você vai aqui, ó, vírgula, e do... Gente, hoje eu estou escrevendo com o mouse aqui, viu? Por isso é que está essa letra assim de... Tá? E do artigo 1º da Lei 9868 de 1999. Tá certo? É isso aí. Tá certo? Observe só uma coisa aqui, ó. A gente vai chamar a atenção porque a gente vai lembrar assim, né? O examinador, a pessoa que está corrigindo a sua prova, lembra como é que ele faz, né? Você terminou sua prova, entregou lá no dia, eles vão escanear essa prova e mandar lá para o servidor da FGV. Então, o avaliador vai abrir sua prova na tela, vai ler ali na tela e dizer, fez isso, falou disso, falou daquilo, contar a pontuação e passaram com nota 10, né? E aí acabou. Então, assim, ele está corrigindo milhares de provas. Então, a gente cansa, né? Às vezes a gente cansa. Então, assim, para não ter dúvida, de repente passou, apesar de que eles prestam muita atenção, mas de repente passou ali. Não, eu vou chamar, eu vou destacar essa questão do cabimento, vou destacar essa questão de qual é a norma impugnada e qual é a norma constitucional violada. Isso tem que ser feito, isso é um requisito, né, da petição inicial. Lá no início da qualificação, lá no início da qualificação, sem cautelar, com base no artigo 102, inciso 1, a linha A. Se for com cautelar, você vai botar 102, inciso 1, a linha A e P, a linha P também, que é a linha P que fala que o STF é competente para processar e julgar as medidas cautelares nas ações diretas de inconstitucionalidade, certo? Então foi isso aqui, e aí paramos aqui. Na verdade, a gente, né, deve começar exatamente por aqui. A gente vai agora fundamentar a legitimidade ativa. Olha o caminho que eu estou seguindo. Qualifiquei as partes. Agora eu justifico a competência do STF, justifico a legitimidade ativa, a legitimidade do autor para ajuizar aquela demanda, justifico a legitimidade passiva, e aí vou justificar o cabimento da ação. Está entendendo? Ou seja, é aquela história assim, vem cá, quem é você? Não, eu sou legitimado. Sim, e você veio me incomodar por quê? Não, porque cabe a ação. E por que você veio me incomodar, não foi incomodar? Não, porque você é o competente para julgar aquilo mesmo. Então, pronto, você vai colocar aqui, da legitimidade ativa. O autor é partido político com representante no Congresso Nacional. Então, o que você deve fazer aqui, ó? O autor é partido político com representante no Congresso Nacional. Você percebe que eu praticamente copiei o que está no inciso, né? O partido político o autor é partido político com representante no Congresso Nacional. Então, eu vou botar assim, o autor é partido político? Não, porque não basta ser partido político, tem que ser partido político. E se for uma entidade de classe de âmbito nacional? Você vai botar, o autor é entidade de classe de âmbito nacional, certo? Tanto faz, com representante ou com representação, é verdade. Com representação no Congresso Nacional, pode ser também. O importante é você deixar bem claro que você está puxando ali do dispositivo constitucional
né, parte legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade na forma do artigo 103, inciso 8 da Constituição Federal e do artigo 2º, inciso 8 da Lei 9868 de 99. Está vendo como eu estou indicando? Ele é legitimado, mas não é porque eu quero que ele seja legitimado. Ele é legitimado porque o artigo tal da Constituição diz que ele é legitimado. Certo? Por se tratar de legitimado universal, não precisa demonstrar a pertinência temática que é presumida para qualquer ação direta. Preciso botar isso? É bom botar, sabe por quê? Porque pode estar no espelho lá, justificando. Né? Se for legitimado especial, você tem que justificar. Mas se for legitimado universal, você não tem que justificar. Mas será que você sabe disso? É isso que ele está querendo saber, entendeu? O avaliador, a banca, na verdade, ele quer saber o seguinte, ó, eu quero saber se ele sabe ou ela sabe que ele é legitimado universal ou não. Então você está dizendo aqui, você só está dizendo que é legitimado. Isso aqui tudo é para quê? É para você mostrar à banca que você sabe a diferença de legitimado universal e legitimado especial. Aí você vai ter que ter um item para justificar a pertinência temática. Exatamente. Né? Aqui mesmo. Hã? O que interessa a ele é saber se você sabe desse requisito da pertinência temática ou não. Você tem que explicar. Vamos lá, o que é a pertinência temática? Você tem que mostrar que aquela norma impugnada afeta, seja positivo ou negativamente, mas afeta de alguma maneira os interesses daquele que você representa. Então, por exemplo, o governador do estado. Vamos supor que, sei lá, determinada lei do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro editou uma determinada lei tratando lá de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, certo? E o governador da Bahia acha que essa norma é inconstitucional. Ele ficou sabendo dessa lei do Rio de Janeiro e disse, pô, essa lei é inconstitucional. O governador da Bahia pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, impugnando a lei estadual do Rio de Janeiro? Em princípio não, porque aquilo ali diz respeito ao Rio de Janeiro. Em que maneira aquela lei do Rio de Janeiro, de que maneira aquela lei do Rio de Janeiro interfere nos interesses do Estado da Bahia? Porque o governador representa os interesses do Estado da Bahia, né? Então aí ele não vai ter pertinência temática, ele não tem legitimidade, entendeu? Ele não vai ter legitimidade ativa. Então o que é que ele tem que fazer? Ele tem que justificar e dizer, olha, eu estou impugnando essa norma, porque essa norma interfere os interesses aqui do meu Estado, o que me dá legitimidade para poder discutir isso em sede de controle concentrado. Entendeu? Então, por exemplo, digamos que seja a lei que institui um programa Mais Médicos. E aí ele diz que o presidente do Conselho Federal de Medicina quer impugnar essa norma. Tem pertinência temática? Tem. Eu estou falando de uma lei que trata de médicos, de medicina. E ele é presidente do Conselho Federal de Medicina, é isso que você vai dizer. A lei impugnada estabelece, e provavelmente isso vai estar no enunciado. O enunciado, a lei número tal, que dispõe sobre de médicos, você vai simplesmente dizer, a lei impugnada dispõe sobre tratamento médico, né? E o autor, na condição de conselho de classe em âmbito nacional, que representa a classe dos médicos, tem total pertinência temática, porque o assunto diz respeito ao exercício da medicina, entendeu? É isso. É você mostrar que existe um interesse mesmo, uma ligação lógica mesmo, né? Isso. Como, né? É isso. É isso. Você vai usar o próprio argumento. Tem aqui mais para frente, vai ter aqui mais para frente, vai ter. O textinho de exemplo, vai ter. Vai ter. Vai ter. Eu sei. Vai ter. Certo? Hoje é assim, né? Eu compro alguma coisa, eu vou ler o manual. Aí pelo manual fica assim, rapaz, não entendi como é que eu vou fazer isso aqui não, né? Aí porque eu procuro um vídeo no YouTube que normalmente tem mostrando alguém fazendo. Agora eu vi como é que ele faz, então eu vou lá e faço, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Mas enfim.
Então, você vai botar aqui, né? O autor é partido político com representante no Congresso Nacional, parte legítima. Então, você está justificando a legitimidade ativa. E depois você vai dizer qual é o fundamento legal, né? O fundamento constitucional e o fundamento legal. Pronto. Justificou a legitimidade ativa, agora a gente vai justificar. Ah, aqui, ó, pronto. O outro exemplo aqui, ó. Me perdoe, eu esqueci. Milena. Milena aqui, ó. O outro exemplo com a pertinência temática. O autor é entidade de classe de âmbito nacional, que representa os aprovados no exame da OAB, contando com filiais em tantos estados da federação. Isso aí o enunciado vai ter que dizer. Certo? Tem que ter no mínimo 9. Você não pode inventar, ele vai ter que dizer. É, portanto, ficou legítima, né? Mas não, é, portanto, legítima para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade na forma do artigo 103, inciso 9. Lembra que o outro era inciso 8? O outro aqui, ó, era inciso, deixa eu botar aqui o apontador. O outro aqui, ó, era inciso 8, né? Aqui, o artigo 2º, né? Aqui é o inciso 103, inciso 8, aqui é artigo 2º, inciso 8. E esse aqui agora é o inciso 9. Então, 103, inciso 9 da Constituição e artigo 2º, inciso 9 da Lei 9868. A pertinência temática está demonstrada, uma vez que a norma impugnada afeta diretamente os interesses dos representados pelo autor. Simples assim. Simples assim, tá? Numa petição real, da vida real, isso talvez precise ser um pouco melhor fundamentado. Lembre que você vai ter que juntar o estatuto, né? Você vai ter que juntar uma série que prove que... Mas lá na hora da prova, ele só quer saber se você sabe o que é pertinência temática e em que caso você precisa demonstrar isso ou não. É só isso que ele quer saber. Certo? Pronto. E aí depois você vai apresentar o que? A legitimidade passiva. No presente caso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Presidente da República figuram no polo passivo da ação, pois foram as autoridades responsáveis, respectivamente, pela promulgação e sanção do dispositivo legal ora impugnado, na forma do artigo 66 da Constituição Federal. O que é que diz o artigo 66 da Constituição Federal? É só você pegar lá a sua Constituição e olhar, né? Mas o artigo 66 da Constituição Federal basicamente vai dizer que a lei vai ser aprovada pelo Congresso, ali o artigo 66, achou? Isso. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Então, eu estou dizendo que há aprovação pela casa, por uma das casas, né, porque a outra já aprovou, com a sanção do Presidente da República. Lembra, né? Tudo que você disser, bote o fundamento legal, certo? Bote o fundamento legal. Pode. A pergunta dela aqui. Esse tópico da legitimidade ativa, da legitimidade passiva, eu poderia colocar num tópico só? Em tese, você poderia fazer isso tudo aqui na própria qualificação. Ou, como eu fiz na qualificação, se você olhar aqui, a qualificação já diz isso aí tudo. Ou você poderia abrir um tópico só, você podia falar da competência do STF, da legitimidade ativa, da legitimidade passiva e do cabimento. Se você pegar alguns livros desses de prática, né, que preparam para a segunda fase, vocês vão ver que tem alguns, inclusive, que botam no fundamento jurídico, fundamentação jurídica. Então, faz a qualificação, né, aí bota lá, da fundamentação jurídica. E aí, dentro da fundamentação jurídica, já faz isso tudo. Pode ser, pode ser. Mas qual é a minha preocupação aqui? Minha preocupação aqui é não deixar nenhuma dúvida para o avaliador de que você sabe o que está fazendo. Fica mais organizado. Facilita a vida de quem está corrigindo. Entendeu? Facilita a vida de quem está corrigindo. E aí você tem mais probabilidade, inclusive você estudando, né? Porque a gente faz a aula aqui, você vai assistir 1, 2, 3 vezes, depois você vai treinar em casa, você vai ver que eu já botei algumas questões aí para vocês resolverem, o material que eu vou disponibilizar para vocês hoje, que é a segunda parte, né? Também já tem mais algumas questões, inclusive discursivas, daquelas discussões, daquelas questões teóricas, treinando. Se você fica vendo isso aqui, legitimidade passiva, legitimidade ativa,
o risco de você esquecer lá na hora é menor. Porque você lembra que tem que falar disso, você, né? Então é mais por uma questão mesmo de cuidado, assim, é pecar pelo excesso, pecar por excesso, né? Certo? Então é isso aí, justificou a legitimidade passiva, o que é que você vai fazer agora? Você vai dizer qual é a norma impugnada, você vai indicar qual é a norma impugnada e indicar qual é a norma constitucional violada. Foi aquilo que eu disse ontem, né? Você não pode fazer. Lembra do Código de Processo Civil? Vocês não estudaram lá com Aras a petição inicial? Quando ele falou sobre o pedido, lembra que ele disse que você não pode fazer pedido genérico? Né? Tem exceções, o CPC prevê algumas situações em que você pode fazer pedido genérico, mas são situações bastante específicas. Mas, como regra, você não pode fazer pedido genérico. Do mesmo jeito, você não pode fazer uma fundamentação genérica. Você está pedindo ao Supremo que declare a inconstitucionalidade de uma determinada norma em face da Constituição. Mas você tem que ser específico. Você tem que ser específico. Pensa assim, ó gente, o Supremo Tribunal Federal é o marido. Você é a mulher, que a esposa, né, enfim, que manda a lista de compras para ele fazer no supermercado. Certo? Minha mulher já aprendeu. No começo do casamento ela mandava assim, amor, passa no mercado e compra comida. Beleza, eu passava no mercado, comprava miojo, comprava aquela lasanha pronta que você bota no micro-ondas, comprava nugget, né? Comprava, chegava em casa. Aí ela disse, não, isso não é comida. Isso é comida sim. Não, mas era para você trazer banana, era para trazer feijão. Você não disse, você disse que era para eu trazer comida, eu trouxe comida.